Olá, vamos direto ao ponto hoje. O nome William Wilberforce. Quase todo mundo pensa logo, na luta contra o comércio de escravos na Grã-Bretanha. Exatamente. E hoje, a nossa ideia é fazer uma análise mais a fundo dessa figura, olhando para o material biográfico que a gente recebeu sobre ele. Isso. Estamos falando de alguém que viveu de 1759 a 1833. Nasceu numa família com grana, sabe? Lá em Yorkshire. Assim, Teve educação de primeira, Cambridge e tudo mais, muito inteligente, sociável, bom de papo, dizem as fontes, apesar de uma saúde meio frágil, né? e teve aquela amizade importante com William Pitt, que depois virou primeiro-ministro. Fundamental. Foi o Pitt que meio que puxou ele para a política. E ele entrou cedo. Com 21 anos já estava lá no parlamento. Bem jovem. E o nosso objetivo aqui, olhando esses documentos todos, é tentar entender como a fé, os princípios morais dele, sabe? Como isso moldou a carreira política. Uhum. E mais, como o impulsionou para liderar reformas sociais tão grandes, com foco especial, claro, na campanha pela abolição. Parece que teve um ponto de virada, né? Uma viagem para a Europa, lá por 1784. Isso, as fontes falam bastante disso. Ele já tinha tido um contato com religião antes, na infância, com os tios evangélicos. Mas Cambridge, bom, era outro mundo, né? Mais secular, talvez. Sim, um ambiente diferente. E nessa viagem, parece que lendo um tal de Philip Doddridge e conversando muito com o amigo Isaac Milner, alguma coisa mudou. Forte mesmo. Uma conversão que o material descreve como bem tensa, né? Tipo, um mergulho na Bíblia, muita oração, autoanálise pesada. Sim, profunda. Ele até pensou em largar tudo, sair do parlamento. Achava que não combinava mais com a nova fé. Mas aí entra uma figura-chave, certo? O John Newton. Exato. Que história desse homem também, né? Ex-traficante de escravos, que também tinha se convertido. Incrível. E foi o Newton que deu o conselho: fica no parlamento, você pode servir a Deus justamente aí, na política. Essa ideia de usar o cargo público como um chamado divino foi essencial para ele. E essa visão o levou direto para a linha de frente da luta contra o tráfico de escravos. Ele começou a se conectar com outros ativistas. Isso, gente como Thomas Clarkston, Granville Sharp, Hannah More, uma rede que já existia, né? E em 1787 ele assume a liderança dessa causa dentro do parlamento. Uma briga que durou mais de 20 anos. 2 décadas é muita coisa. E as fontes detalham bem essa luta, moções que ele apresentava e eram rejeitadas, testemunhos chocantes sobre a realidade do tráfico, petições com milhares de assinaturas, estratégias legislativas. E tudo isso contra uma oposição fortíssima, imagino. Interesses econômicos gigantescos. Enormes. Comerciantes, donos de plantações no Caribe, gente que dependia do trabalho escravizado. Então, a aprovação do ato pela abolição do comércio de escravos em 1807 foi, uau, para ele era quase um milagre, sabe? Uma prova da providência divina agindo ali. Mas ele não parou por aí, né? Essa mesma fé que o moveu contra o tráfico, ela se espalhou para outras áreas, pelo que o material indica. Sim, sim. Ele se envolveu muito com o que chamavam na época de reforma dos costumes. Basicamente, combateu o que ele via como imoralidade pública: jogos, bebida, maus tratos a animais. Ah, interessante essa da crueldade contra animais já naquela época. Sim, e também apoiou sociedades missionárias, a expansão do cristianismo e a educação popular. Achava importante que as pessoas tivessem acesso à leitura, à Bíblia. E teve aquele livro dele, né? Uma visão prática. Isso, uma visão prática do sistema religioso predominante de 1797. Foi um sucesso. Ali ele criticava a religião só de fachada, sabe? E chamava para um cristianismo mais autêntico, mais vivido no dia a dia. Impactou muito a classe média evangélica da época. Um reformador em várias frentes, então. Mas essa imagem fica um pouco mais complexa quando a gente olha outras posições dele, né? Especialmente sobre a ordem social. As fontes mostram um lado mais conservador. É verdade. A Revolução Francesa, com toda aquela violência e radicalismo, deixou ele bem assustado. Ele valorizava muito a estabilidade, a hierarquia, a autoridade. Entendi. Acreditava que a reforma tinha que ser gradual e guiada por princípios cristãos, não por revolução. E isso levou ele, em alguns momentos de crise social na Inglaterra, a apoiar medidas bem duras do governo. Tipo o quê?
por exemplo? Olha, as fontes citam apoio à suspensão do habeas corpus, que é aquela garantia básica contra a prisão sem motivo, né? E também leis que limitavam reuniões públicas, medidas repressivas mesmo. Isso não entra em choque com a luta dele pelos direitos dos escravizados? Como as fontes explicam essa tensão? É uma boa pergunta. O material que a gente analisou apresenta isso como parte da visão de mundo dele. A motivação, segundo esses relatos, era preservar a ordem social e o que ele entendia como uma base moral cristã para a sociedade. Mesmo que isso significasse usar medidas autoritárias para conter o que ele via como desordem ou radicalismo perigoso. É, uma visão bem da época, talvez. E ele foi criticado por isso já naquele tempo, claro. A gente está só reportando como os documentos descrevem essa faceta, sem tomar partido. Claro, entendido. E os anos finais dele? Ele saiu do parlamento aos poucos, né? Por causa da saúde? Isso, a saúde sempre foi um problema. Foi se afastando depois de 1820. Mas, olha, não largou a causa da abolição de jeito nenhum. Continuou na luta. Continuou defendendo a emancipação total dos escravizados nas colônias britânicas. Em 1823, ele publicou um panfleto forte, um apelo direto pelo fim imediato da escravidão. Que timing, né? E ele viveu para ver a abolição completa. Quase. Ele faleceu em julho de 1833, apenas 3 dias depois de receber a notícia de que o ato de abolição da escravidão tinha finalmente passado no parlamento. Nossa, que final. É quase poético, de certa forma. Muito. E ele foi enterrado na abadia de Westminster, um lugar de honra, perto do amigo Pitt. Que trajetória, hein? O legado dele é gigante. Um político que realmente viveu suas convicções religiosas na esfera pública, vendo o cargo como uma vocação mesmo. Totalmente. Ele conseguiu juntar de um jeito muito particular a ação no parlamento, a reflexão teológica e essa sensibilidade para as questões sociais da época. A análise do material deixa isso bem claro. Foi essa convicção pessoal profunda, essa fé evangélica que sustentou décadas de uma luta política incansável, né? Mesmo com toda a oposição. Exato. E resultou em mudanças históricas enormes, como o fim do tráfico britânico de escravos. Uma mistura rara de pragmatismo político com idealismo moral, assim, bem forte. E isso tudo, olhando para o nosso tempo agora, faz a gente pensar, né? Fica uma provocação. Até que ponto as convicções pessoais fortes, de alguém, sejam religiosas ou não, podem ou até devem guiar a ação pública hoje em dia? Especialmente quando a gente lida com questões morais tão complexas e com tantos interesses poderosos em jogo. É uma ótima questão para refletir.